Fala galera, hoje nós vamos falar de uma revelação de um arquivo RAW, vem comigo. Bom, hoje a gente está aqui no Lightroom, para variar um pouco, não estamos no Photoshop, e nós vamos falar um pouco do arquivo RAW. O arquivo RAW é um arquivo que as câmeras conseguem captar de forma que elas pegam muita mais informação do que um arquivo JPEG, por exemplo. Então você vai ter uma diferença com certeza da memória que ela vai ocupar, mas você vai ter uma recuperação dessa imagem, um balanço mais equilibrado das coisas quando você for editar, e vai te dar muito mais liberdade para conseguir construir a foto que você quer. Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui na tela, foi uma foto que eu fiz de um ensaio para uma cliente em Itapeva. Eu usei o mesmo setup que eu estou gravando esse vídeo. Usei a minha Sony A6000 e uma 30mm 1.4 da Sigma para lentes APS-C. Para conseguir essa foto, para realizar essa foto, a modelo se deitou no chão e eu simplesmente usei a flip screen para me ajudar a fotografar de cima. Mas vamos começar a falar do Lightroom. A primeira coisa que eu faço no Lightroom é a temperatura. Então eu vou tentar buscar a tonalização da imagem o mais próximo possível do tom de pele da modelo. Porque quando a gente joga esse arquivo para o Photoshop, ele vai se transformar em pixels de verdade. Então vai ser muito mais difícil trabalhar essa cor de pele. Eu prefiro trabalhar ela já aqui no primeiro arquivo que eu tenho, do que levar para o Photoshop e perder um pouco da qualidade da imagem que eu posso ter. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço é aumentar a saturação, num nível bem elevado. Assim eu vou conseguir ver como está a tonalização da pele da modelo. E agora eu venho na barra de ajuste de temperatura e vou ajustar até a quantidade que eu acho necessária. Como os tons de pele normalmente variam entre 5000 e 5500 Kelvin, nessa imagem eu vou usar 5000. Eu acho que ficou um valor legal. Vamos zerar essa saturação e vamos ver como ficou. Ela ficou um pouco pálida, vamos colocar 5200, puxando um pouquinho para o laranja. Ótimo. A segunda coisa que eu faço no meu processo de edição é o balanço do claro e do escuro. Então como eu faço isso? Aqui nessas barrinhas, realces, sombras, brancos e pretos. Você vai notar que quando eu passo o mouse em cima delas, vai mostrar em que regiões eu estou mexendo no meu histograma. Quando você está trabalhando com edição de fotos, você sabe que no processo de edição do Photoshop você vai adicionar contraste e volume nessa imagem, com os processos que já vimos antes, com Dodge and Burn, separação de frequências, curvas e diversas outras ferramentas. Então o que você busca nessa etapa é deixar o seu histograma bem espalhado para que você tenha bastante informação. Então o que nós vamos fazer aqui? Aumentar os brancos. Você pode segurar a tecla Alt para saber se você está perdendo alguma informação. Eu vou aumentar minhas sombras para recuperar toda essa imagem. Olha a diferença, aqui eu estava perdendo dados, aqui eu estou recuperando. Mas eu não quero tanto, eu não estou preocupado com a informação do cabelo. Vou aumentar até os pretos nessa imagem. Não, vou diminuir os pretos e vou aumentar as sombras. Então, nessa imagem, o que nós fizemos? Diminuímos os realces, aumentamos as sombras para recuperar toda a informação do cabelo, aumentamos os brancos para dividir mais essa tonalidade de pele e diminuímos o preto para gerar um pouquinho mais de contraste, já que aumentamos muito as nossas sombras. Aqui está nosso antes e depois, já ganhamos bastante volume nessa imagem. E agora vamos seguir editando. Eu não gosto de mexer na textura e claridade nessa etapa de revelação. Eu normalmente abro esse arquivo no Photoshop, crio duas cópias dele e mexo com claridade e depois com cores. Mas isso fica para um próximo episódio. Eu vou ensinar vocês como fazer isso. Vibração. Eu normalmente deixo numa faixa entre 10 e 30. Varia muito de imagem para imagem. Eu gosto de uma imagem mais colorida. O que a vibração faz? Ela não satura os brancos mais brancos e os pretos mais pretos, só os meios tons. Então não vai deixar sua imagem marcada do jeito que uma saturação deixaria. Então tá legal. O que mais a gente pode fazer nessa etapa de revelação para conseguirmos uma boa colorização da nossa imagem? A aba de calibração. A aba de calibração, pois ela é uma aba muito forte. Ela vai mexer no RGB da imagem como um todo. Então, dessa maneira, podemos variar toda a nossa gama de vermelhos,
toda a nossa gama de verdes e toda a nossa gama de azuis. O que eu mais gosto de fazer nessa aba? Saturar um pouco o canal azul primário. E às vezes puxar a matiz do canal para o lado esquerdo. Mas eu não costumo fazer isso com muita frequência, eu gosto de manter as cores bem naturais. Correções da lente. Eu normalmente não desvio a correção de perfil da minha lente. Eu gosto da vinheta que ela vem. Então eu normalmente deixo isso desativado. Agora, remover desvios cromáticos, eu sempre removo, 100% das minhas fotos. Às vezes você vai notar que algumas fotos possuem desvios que não conseguimos remover apenas com esse clique. Então você tem que ir no manual, usar o conta-gotas e clicar nas áreas que você quer remover. Por exemplo, se aqui fosse uma área que tivesse um desvio cromático, eu clicaria e ele removeria para mim. Mas como ele não identificou, ele não vai remover. Detalhe. Eu gosto muito de aplicar nitidez em todas as minhas imagens. Imagine que a nitidez que você está aplicando aqui é a nitidez RAW, é a nitidez mais crua que você vai ter. E do mesmo jeito, você vai ter a luminância. O que a luminância faz? Ela vai tirar o ruído se você tiver fotografado essa imagem com um ISO muito elevado. Então o que podemos fazer? Com a tecla Alt, vamos aumentar a luminância. Levemente. Nessa foto, usei um valor bem baixo, pois eu utilizei um ISO apenas de 250. Na aba de nitidez, uma coisa que sempre faço é zerar o detalhe, pois ele vai deixar o contraste muito forte na imagem e isso vai estragar a sua nitidez de entrada. Agora, o que vamos aumentar é a intensidade da nitidez que está vindo. Vou deixar o valor em aproximadamente 70. Olha. E por último, o HCL Cor. O que o HCL Cor faz? Você consegue mexer em cores específicas. Então, no caso do vermelho, mexemos em todo o gama do vermelho, do laranja o gama do laranja e assim por diante, em todas as cores. E assim conseguimos mexer tanto na matiz, saturação, quanto luminância dos canais. Eu não costumo usar na primeira etapa da imagem o HCL Cor, mas por fins didáticos vamos utilizar nessa imagem. E assim foi a configuração final de toda essa imagem. Alterei principalmente os tons de pele e os vermelhos porque é o que mais está presente na imagem, assim como um pouquinho dos laranjas. A curva de tons é muito importante para gerar contraste, mas como eu gosto de utilizar as curvas para contraste e volume no Photoshop, eu prefiro não mexer nelas aqui. O que podemos fazer de maneira genérica é uma curva S clássica. Então, basicamente, nas sombras abaixamos o ponto e nos realces elevamos um pouquinho, gerando assim o volume da imagem. Já dá uma diferença bem interessante, mas eu prefiro fazer esse processo no Photoshop. A aba de efeitos também é uma aba muito utilizada, mas eu costumo utilizar no final do processo de edição, principalmente porque ela gera essa vinheta na imagem e assim chama mais atenção para o objeto. Podemos fazer ajustes, podemos fazer alguns ajustes para deixar ela mais arredondada ou mais ovalada e também a difusão dela na imagem. É impressionante a diferença que dá. Então é isso. Para esse vídeo é isso. Esses são os ajustes que eu mais faço com frequência no Lightroom. Se você tiver alguma dúvida sobre o porquê fazer e o porquê não fazer esse ajuste, pode deixar nos comentários e eu posso tentar responder no segundo vídeo que eu vou fazer a respeito da revelação. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem um like porque isso vai me ajudar muito no meu crescimento e assim cada vez mais conseguir trazer mais conteúdo para vocês. Hoje é só e até mais.